Olá, pessoal, bom dia a vocês que nos acompanham todos, os irmãos aí nas casas de acolhida, você que tem nos acompanhado diariamente, você que está aqui, talvez chegando pela primeira vez nessa meditação sobre o Evangelho. Todos os dias essa meditação é feita às 11h30 da manhã, ou por mim ou pelo Edwin. Quando é o Edwin, geralmente é ao vivo, comigo geralmente é gravado, a não ser nos finais de semana, que é quando eu consigo fazer ao vivo também no Instagram. Esse vídeo, ele fica gravado no YouTube do Lumen, de modo que você pode assistir depois a gravação ou até passar para outras pessoas. Convido você a nos ajudar nesse trabalho de evangelização, a você evangelizar, compartilhando esse vídeo, chamando outras pessoas a assistirem e participarem dessa meditação sobre o Evangelho do dia, tá bom? Então, como sempre, vamos nos colocar em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Senhor, iluminar nossa mente, nosso coração, todo o nosso ser, que nossa alma seja terra fértil a acolher a Tua palavra. Que a Tua palavra possa, Senhor, gerar em nós muitos frutos de conversão e de ressurreição. Que ela seja hoje, mais uma vez, nosso alimento, nossa luz, nossa orientação. Fica conosco, Senhor, porque sem Ti nada nós podemos fazer. Mãe Santíssima, ajuda-nos para que essa palavra seja fecundada em nossos corações e nos faça ressuscitar junto com Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós hoje continuamos a leitura, a meditação com o Evangelho de São João. Hoje o trecho da nossa meditação está em João 13, versículos de 16 a 20. Vamos à leitura do Evangelho. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de amanhecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Meus irmãos, o Evangelho de hoje apresenta muitos pontos que, com certeza, alimentariam a nossa alma e fecundariam esse nosso momento de meditação. Eu vou me deter em alguns pontos específicos aqui para um pouco sugerir um norte para a nossa oração pessoal ou até mesmo para a nossa oração comunitária com a família ou aí nas casas de acolhida. Vamos primeiro contextualizar aqui o que é que está acontecendo. Jesus está aqui na última ceia com os seus apóstolos, ou seja, na Quinta-feira Santa. E São João é o único dos evangelistas que conta que nessa última ceia, que foi a mesma situação em que Jesus celebrou a primeira missa, pela primeira vez consagrou o pão e o vinho,
onde ele se dá como nosso alimento. São João é o único evangelista que conta que nessa mesma ceia em que a Eucaristia foi instituída por Cristo, aconteceu também o lava-pés. E é com o lava-pés que inicia aqui o evangelho de hoje. São João Paulo II, num dos seus documentos sobre o sacramento da Eucaristia, ele chama a atenção para o seguinte: São João, assim como os outros evangelistas, ele fala sobre a última ceia, mas ele é o único que não conta, não relata as palavras do Cristo na instituição da Eucaristia. Ou seja, São João é o único evangelista que não diz que Jesus tomou o pão, partiu, deu graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, nem que Jesus tomou o vinho, abençoou, deu graças e partiu aos seus discípulos, distribuiu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, isto é o meu sangue, fazei isto em memória de mim. São João é o único que fala, beleza, sobre a última ceia, mas ele não narra essas palavras do Cristo. Por que que isso acontece? Certamente porque, como vocês devem saber, o Evangelho de São João é chamado de o quarto Evangelho. Por quê? Porque ele é o quarto na sequência da Bíblia e ele foi o último a ser escrito. O Evangelho de São João, ele é do finalzinho ali do século I. Ou seja, quando São João escreveu o seu Evangelho para os primeiros cristãos, já há algumas décadas, os cristãos já tinham acesso aos outros evangelhos e já sabiam o que Jesus tinha falado na última ceia, que Jesus tinha consagrado a Eucaristia, e por aí vai. Já pelo menos há uns 30 anos, os cristãos já sabiam o que Jesus tinha falado na última ceia. Então, São João, ele provavelmente pensou o seguinte: olha, eu não preciso contar essa parte da última ceia, porque isso aqui todo mundo já sabe. Eu vou contar algo que eu vi na última ceia, porque eu estava lá, ou seja, São João era um apóstolo. Eu vou contar algumas coisas que aconteceram na última ceia, que eu vi, e que não estão relatadas nos outros evangelhos. Entre essas coisas, São João coloca exatamente o lava-pés. E São João Paulo II, ele explica que São João não precisa necessariamente colocar as palavras da consagração, porque no lava-pés que ele coloca, já está ali expresso em Atos o sentido mais profundo da consagração da Eucaristia. E que sentido mais profundo é esse? Quando Jesus se põe a lavar os pés dos seus discípulos, ele está fazendo algo que era próprio dos servos ou dos escravos daquele tempo. Aquelas pessoas que trabalhavam na casa de uma família mais rica. Essas pessoas é que faziam isso aqui. Aquelas pessoas que tinham os trabalhos mais simples, que muitas vezes eram escravas mesmo. Elas é que, ao chegar uma visita, amarravam uma toalha na cintura e com uma bacia começavam a lavar os pés dessas pessoas. Jesus aqui, antes de consagrar a Eucaristia, ele que era o sacerdote da celebração, ele assume a postura de servo humilde, de escravo, e ele mesmo lava os pés dos seus apóstolos. Isso era tão diferente que o próprio Pedro não quis deixar que Jesus fizesse aquilo, porque achou que isso era uma coisa inconveniente. Como é que Jesus iria assumir uma posição, de certo modo, uma posição social inferior ao dos apóstolos? Não fazia sentido na cabeça de Pedro. Mas Jesus, no Evangelho de hoje, explica o sentido daquilo que ele fez. E aí é o início do Evangelho de hoje. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, presta atenção, o servo não está acima do seu Senhor. Jesus, ele reconhece que ele é o Senhor, nos ensina que ele é o Senhor. E quem são os seus servos?
os discípulos daquela época e nós hoje. De fato, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Nós somos enviados ao mundo pelo Cristo, como nós meditamos nos últimos dias. E o mensageiro, o enviado, realmente não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto, diz Jesus, e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu queria centralizar a nossa meditação em cima dessas palavras aqui do Cristo. Logo após fazer o lava-pés. Se sabeis isto, e o puserdes em prática, sereis felizes. Vamos entender isso aqui. Jesus, naquela cena, na última ceia, ele ocupou o último lugar. Ele, mesmo sendo o Senhor, mesmo sendo aquele que envia, ele está se colocando no último lugar da cena. Ele está assumindo a posição de quem é servo dos outros, de quem está a serviço dos outros, inclusive daqueles que são inferiores a ele, porque ele é Deus feito homem. E mesmo assim, o Deus feito homem encarnado assume o último lugar. Ele desce, ele se rebaixa, ele se coloca a servir os seus apóstolos, como ele faz na Eucaristia. Ele se rebaixa para se fazer alimento, para ser triturado, para ser consumido por nós, para que nós tenhamos a nossa alma saciada por um Deus que se faz pequeno, que se faz humilde, que se deixa consumir para nos alimentar, para nos trazer salvação. Jesus diz o seguinte, olha, vocês dizem que eu sou o mestre de vocês, de fato eu sou. E aí é o trecho de hoje. O discípulo não está acima do Senhor. Se vocês souberem isso, souberem imitar nisso que eu estou fazendo, e o puserdes em prática, sereis felizes. Jesus aqui está dando uma profunda lição de felicidade para a humanidade inteira. Você quer ser feliz? Aprenda a ser o servo dos outros. Aprenda a ser resposta para os outros. Deixe essa postura de ficar cobrando dos outros. Eu preciso ser amado, eu preciso receber isso, eu preciso receber atenção, eu preciso que os outros me aplaudam, eu preciso que os outros deem coisas para mim. Ninguém me dá nada, ninguém me serve, ninguém me valoriza. Jesus está nos convidando, com o lava-pés, a invertermos essa lógica. A lógica do Evangelho não é a lógica de nós nos colocarmos no centro para que os outros nos sirvam de alguma forma. A lógica do Evangelho é a lógica da imitação do Cristo. E o Cristo, ele com atos concretos nos ensina o que nós precisamos imitar. Ele pega a água da bacia e começa a lavar os pés dos outros, assumindo o último lugar. E diz, se vocês souberem isso, se vocês colocarem isso em prática, vocês serão felizes. Se nós aprendermos a servir, ao invés de nos colocarmos no centro, colocarmos o Cristo no centro e sabermos que esse Cristo está vivo e encarnado nos nossos irmãos, especialmente nos menores. Se a gente aprende isso e coloca em prática, esse é o caminho da felicidade segundo o Evangelho. Esse é o caminho da imitação ou da nossa configuração ao Cristo ressuscitado. É o caminho dos últimos lugares, do descer, do às vezes até mesmo nos humilharmos, sermos humildes, termos atos repetidos de humildade. Para quê? Para que a gente saia do centro, para que a gente se esvazie, se despoje, imite o Cristo. Mas isso é difícil. O Evangelho depois vai dizer, o Cristo diz, eu conheço aqueles que eu escolhi. Ele escolheu a mim, ele escolheu a você, sabendo da fragilidade que eu tenho e que você tem. Mesmo assim, ele nos escolheu para imitá-lo nesse caminho de santidade, nesse caminho de nos descentralizarmos,
de sairmos dessa postura de colocar o nosso ego, o nosso eu no centro e passarmos a servir, a sermos resposta. Se a gente vive cada dia dessa forma, como é que nesse dia, nesse início de dia, eu posso servir os outros? Como é que eu posso imitar Jesus no lava-pés? Como é que eu posso me configurar ao Cristo que ocupa o último lugar, que se encarna para ser resposta? Como é que eu posso fazer isso nesse dia? E eu vivo um dia assim, outro dia assim, um terceiro dia assim, e a minha vida toda vai se pautando nessa verdade. Eu preciso imitar o Cristo no lava-pés. Você vai perceber que uma alegria vem brotando no seu coração, uma esperança, um desejo de amar cada vez mais e um coração que aos poucos é cada vez mais saciado pelo amor que vive, pela vida que se consome, pela vida que se assume como resposta. Por trás do lava-pés está tudo isso, a nossa vida chamada a ser resposta. Eu queria convidar você a rezar sobre tudo isso que esse evangelho de hoje nos traz a partir do lava-pés. Em que você pode ser mais humilde? Em que você está se deixando aprisionar pela arrogância, pelo egocentrismo? Em que você pode se baixar mais para amar, para servir? Como é que você pode inverter a lógica da vida? Não uma lógica autocentrada, arrogante, soberba, mas uma lógica do serviço, do descer, do despojar-se, do amar, antes de querer esperar ser amado pelos outros. Em vez de receber primeiro, dar primeiro, amar por primeiro. Como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos assumir essa palavra, assimilá-la profundamente, permitir que ela gere em nós frutos de ressurreição? Como é que nós podemos viver isso? Faça a sua oração a partir disso. Pedindo a intercessão de Maria, eu convido você a fazermos hoje um pouco diferente do que o habitual, mas finalizarmos essa nossa oração inicial, da nossa Lécio Divina, da nossa meditação com a Palavra de Deus, com a oração de São Francisco. É uma oração que não foi criada por São Francisco, mas foi composta pelos franciscanos, e que mesmo não sendo criada diretamente por São Francisco, embora eu acredite que tenha sido inspirado por ele no céu, reflete muita coisa que está na essência da espiritualidade de São Francisco. Que com essa oração a gente aprenda a abraçar isso que o Evangelho de hoje nos convoca a viver. Façamos juntos a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.